Se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Allan Kardec. Olá! Estamos de volta aos nossos estudos da Revista Espírita de Allan Kardec. Esse é o primeiro episódio da segunda temporada de estudos. A gente vai começar agora a Revista Espírita de 1859. Recebemos várias mensagens ansiosas para que começássemos logo o estudo e isso nos deixou imensamente felizes. Esse é exatamente o primeiro artigo do ano 1859, então está no mês de janeiro e é muito bacana. Trata-se de uma carta de Allan Kardec, uma carta-resposta a um príncipe. Se algum de vocês que já estudou há mais tempo que nós, que já vasculhou as notas de outras edições ou de alguma forma conseguiu mais informações do que nós, e souber dizer que príncipe é esse, conta pra gente que eu fiquei super curiosa, mas eu não consegui achar essa informação. Temos apenas uma sigla aqui, mas não temos um nome, uma informação a mais sobre esse príncipe. Kardec faz uma introdução nessa carta, falando que para responder às questões que foram propostas por esse príncipe, ele precisaria partir de uma certa base, de alguns pontos importantes para então desenvolver as ideias como resposta a essa carta que o príncipe havia enviado a ele. E essas ideias que ele usa no início, na introdução dessa carta, antes de responder às questões do príncipe, são uma espécie de resumão do Espiritismo. Se você está chegando agora, está conhecendo agora a doutrina espírita, está estudando o Livro dos Espíritos, essa obra extremamente importante para a compreensão da doutrina espírita, vai lá na Revista Espírita de 1859, em janeiro, esse primeiro artigo, e eu te garanto que muitas dúvidas serão dirimidas, que muitas explicações, assim, mastigadinhas, claras, lógicas, racionais, vão te ajudar muito. E alguns desses pontos trabalhados por Allan Kardec nessa introdução, nesse resumão, é a existência dos espíritos. Ele vai esclarecer que os espíritos não são seres à parte da criação, como alguns pensam e pensavam, mas que são exatamente a alma dos homens que viveram na Terra. Ele vai falar que esses espíritos têm um perispírito, um corpo que é também material, como nós já falamos em alguns episódios aqui, e que através desse perispírito ele vai poder agir na matéria, que inclusive os fenômenos das mesas girantes, os fenômenos de efeitos físicos tão em voga, que tanto se falava naquela época, tinham como ponto-chave exatamente a existência desse perispírito. E ele vai falar sobre a mediunidade, sobre a influência dos espíritos no nosso dia a dia, nas ações, sobre a influência dos bons espíritos, dos espíritos zombeteiros. São pontos fundamentais para a compreensão da doutrina espírita que vale a pena conhecer ou revisar. Mas vamos às perguntas e respostas. Primeira pergunta do príncipe. Podem os espíritos revelar o futuro? Os espíritos não conhecem o futuro, senão em razão da sua elevação. Ou seja, ao desencarnar, nós que somos espíritos encarnados, continuamos sendo quem nós somos. Aquele nosso familiar que desencarnou não vai saber de todo o nosso futuro, de tudo que planejamos para a nossa encarnação, pelo simples fato dele estar desencarnado. Os inferiores nem mesmo o seu próprio futuro conhecem. Eu achei isso ótimo. E com mais forte razão desconhecem um dos outros. Eles às vezes não sabem nem que desencarnaram,
não sabem nem o que vai acontecer com eles a seguir, quem dirá para saber o nosso futuro. Agora, os superiores o conhecem, mas nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Em princípio, e por um sábio desígnio da providência divina, o futuro nos deve ser ocultado. Olha, eu já pensei muito sobre isso. E eu já tive algumas situações na vida de ter certas revelações, de estar em contato com um ser extracorpóreo ou com um ser desencarnado e de algo ser dito sobre o meu futuro e que realmente aconteceu. Mas falando particularmente, eu não sei se eu, por exemplo, sei lidar com isso, de às vezes ter uma informação de algo que vai acontecer. Porque isso muda a nossa ação em relação àquilo que nos foi dito. Aumenta a nossa ansiedade e a gente acaba influenciando aquilo que vai acontecer. Ou às vezes, antes que aconteça, a gente já acha que está acontecendo. E fora que existe um fator-chave, que é a relatividade do tempo. Para a espiritualidade, o tempo é um. Aqui o tempo é outro. Às vezes, uma coisa que foi dita para você pode acontecer daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. E você vai ficar ano a ano esperando aquilo, direcionando a sua vida por conta daquilo. É preciso ter muito e muito cuidado com as revelações. Primeiro, se vão ser verdadeiras, porque Kardec fala aqui. Tem que ter cuidado com o médium, tem que ter cuidado com o espírito que diz certas coisas e às vezes não sabe. Tem que ter todo um cuidado, mas ainda que todos esses cuidados sejam tomados e que seja uma revelação séria, às vezes é até uma frase curta que a gente entende como uma revelação, que a gente entende como um conselho para o nosso futuro, ainda assim é preciso ter muita atenção com a nossa reação em relação a essa informação. Senão a gente precipita certas coisas e atrapalha o desenrolar daquilo que precisa acontecer. Além disso, Kardec vai nos falar do nosso espírito familiar, daquele ser que nos acompanha durante toda a nossa encarnação, que está sempre do nosso lado, nos intuindo, nos orientando, nos dando conselhos. Muitas vezes a gente busca um conselho fora, fica ansioso por um médium clarividente, por alguém que nos deu psicografia, algo diretamente para a gente. E se a gente fizer silêncio suficiente, silêncio interno suficiente, para nos conectar com o nosso Deus interno, conosco mesmos, com o nosso eu superior, se a gente permitir que o nosso ego silencie um pouco, o nosso espírito familiar, os bons espíritos que nos assistem, assim como esse eu superior, o espírito superior que somos, e que está aqui aguardando para comunicar-se conosco, para alinhar-se com o nosso eu, com a nossa personalidade. Se nós conseguirmos diariamente momentos de tranquilidade, de meditação, de contemplação, a gente vai receber conselhos valiosos. Os espíritos podem guiar-nos por meio de conselhos diretos nas coisas da vida? Essa resposta está muito direcionada à primeira resposta. Então, Kardec fala que tem total relação com o anterior e acrescenta: esses conselhos nos chegam diariamente pelos pensamentos que nos sugerem. Muitas vezes fazemos coisas cujo mérito nos atribuímos, quando na realidade resultam apenas de uma inspiração que nos foi transmitida. Isso nessa relação direta com os espíritos que nos circundam. E aí a importância de nós sintonizarmos com espíritos bons, com o nosso espírito familiar, com aqueles que estão com o objetivo de nos auxiliar. Porque se a gente está ali para baixo, alimentando pensamentos negativos, a gente vai sintonizar o nosso rádio pensamento com espíritos negativos, com espíritos que querem nos atrapalhar, que não querem que a gente realize o que a gente precisa realizar, e eles nos influenciarão.
para isso, para a inércia, para a improdutividade, para a intranquilidade. E com relação a esses conselhos mais diretos, ostensivos, através de médiuns, Kardec mais uma vez nos adverte do cuidado com a qualidade do médium, do cuidado com os espíritos que possam estar se comunicando, atentar para a linguagem desses espíritos. Qual poderá ser a utilidade da propagação das ideias espíritas? Sendo o espiritismo a prova palpável e evidente da existência, da individualidade e da imortalidade da alma, ou seja, vou repetir que isso é importante, sendo o espiritismo a prova palpável e evidente da existência da alma, da individualidade da alma e da imortalidade da alma, é a destruição do materialismo, essa negação de toda religião, essa chaga da sociedade, é a destruição do materialismo. E não somente prova a existência e a imortalidade da alma, como ainda mostra o seu estado feliz ou desgraçado, conforme os méritos desta vida. E Kardec ainda acrescenta que o Espiritismo é o mais poderoso auxiliar das ideias religiosas. Dá religião aos que não a possuem, fortifica naqueles em que é vacilante, consola pela certeza do futuro, faz suportar com paciência e resignação as tribulações da vida e desvia do pensamento o suicídio, ideia que naturalmente repelimos quando vemos as consequências, eis porque são felizes os que penetraram em seus mistérios. Para eles, o Espiritismo é a luz que dissipa as trevas e as angústias da vida. Para mim, o Espiritismo é luz que dissipa as trevas e as angústias da vida. Que possamos aprender esse espírito de serviço, de utilidade, de humildade do nosso codificador Allan Kardec. Até o próximo episódio.